Se vocês estiverem ouvindo um barulho de fundo, é porque começou a chover aqui em Belém. Todo início de vídeo eu tenho que me justificar por algum barulho. Dessa vez não é obra nem passarinho, mas sem chuva. Mas enfim, com ou sem chuva a gente vai gravar esse vídeo. E quem cresceu ouvindo Calypso provavelmente vai entender essa minha referência. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Bárbara. E o tema desse vídeo surgiu através de uma conversa entre amigas, onde a gente estava falando sobre hábitos de leitura e como a gente poderia ler mais e incrementar a nossa rotina com leituras que não fossem tão acadêmicas ou que não fossem ligadas ao nosso profissional. E foi aí que a gente começou a dar dicas umas para as outras e eu pensei, por que não trazer essas dicas aqui pro canal? Porque eu sei que, apesar de eu gostar bastante de ler e de vocês que me acompanham também gostarem de ler, eu entendo que às vezes é um pouco difícil a gente colocar o hábito da leitura na nossa rotina e a gente acaba deixando isso um pouco de lado. Então, por isso, hoje eu vim trazer para vocês dicas de como ler mais, como tornar a leitura um hábito na nossa vida, com coisas que eu fiz na minha vida, com coisas que eu fui moldando ao longo dos anos e que funcionaram muito bem para mim e eu tenho certeza que vão funcionar com vocês também. São dicas que não são bicho de sete cabeças, são coisas que vocês conseguem fazer na rotina de vocês, são dicas inclusive que vocês conseguem moldar a rotina de vocês, então são, vamos dizer assim, dicas bem maleáveis e bem fáceis de seguir para que a leitura possa se tornar parte da vida de vocês, assim como faz parte da minha vida. A primeira dica, sem sombra de dúvidas, é talvez a dica mais fácil que vocês podem seguir, que é escolher um gênero que agrade vocês. É muito fácil a gente estar numa roda de amigos e falar dos filmes que a gente gosta, das séries que a gente assiste, dos tipos de música que a gente está consumindo. Então todas essas obras possuem gêneros que a gente consegue identificar facilmente. Então vamos focar aqui no cinema, por exemplo. É muito fácil a gente dizer que gosta muito de um filme de terror, de uma aventura, de uma fantasia, de um romance, de um drama. Então todos esses detalhes, se vocês pararem para prestar atenção, pode ser um indicativo do que vocês podem gostar quando se trata de livros. Eu, por exemplo, gosto muito de romance e de terror. São dois gêneros que eu costumo assistir com muita frequência quando se fala de filmes. Então, por isso, eu acabo gostando bastante de ler livros com essa temática. Por exemplo, Amores Infernais é um livro que mistura romance e terror de um jeito bem legalzinho, uma coisa bem juvenil. Esse livro foi lançado em 2008, por exemplo, e tá comigo desde então. E é justamente um reflexo daquilo que eu gosto de consumir em outras obras, por exemplo, no audiovisual. Então, quando a gente tem uma noção mais clara do que a gente gosta de assistir, do que a gente gosta de estar ali consumindo, fica mais fácil da gente direcionar esse nosso gosto para a literatura. Então, por exemplo, se vocês gostam de filmes de fantasia ou de aventura, ir para gêneros literários que tem essa mesma temática faz com que as chances de vocês gostarem da leitura aumente consideravelmente. Obviamente que isso não significa que todas as obras dos gêneros que vocês gostam vão ser boas. Eu, por exemplo, já li inúmeros romances que não me agradaram tanto assim, ou livros de terror que eu achei um pouco chatos, por assim dizer. Então, essa bússola que vai servir de guia para vocês, que é a questão do gênero literário, nada mais é do que, vamos dizer assim, o primeiro passo para entrar nesse mundo literário sem ser com o pé esquerdo, vamos dizer assim. Porque vamos dizer que vocês têm 80% de chances de gostar daquela obra já com esse pressuposto do gênero literário. Esse livro aqui é a mistura de dois gêneros que eu gosto bastante. Então, vocês vão começar a entender, conforme vocês vão lendo obras do gênero, que a gente vai encontrar uma mistura bem interessante de dois gêneros que a gente poderia pensar que eles não combinavam tanto assim. É muito comum, por exemplo, da gente ter ali livros que são de terror com ficção científica, ou então uma ficção científica que tem um toque ali de fantasia, de aventura. É muito comum também, por exemplo, a gente encontrar comédias românticas, tanto no cinema quanto na literatura. Então essa é uma dica que ela abre muito o campo de leitura de vocês, porque conforme vocês vão pegando o gosto pela leitura, conforme vocês vão lendo mais e se familiarizando com os gêneros e subgêneros literários, fica mais fácil da gente diversificar nossa leitura e descobrir obras novas. Outra dica que vocês podem ter em mente para criar esse hábito de leitura é escolher livros curtos. Livros curtos geralmente têm uma narrativa mais rápida, têm um desenvolvimento bem dinâmico e muitas vezes os autores eles não perdem tanto tempo desenvolvendo detalhes que não acrescentam muita coisa para a história. Uma sugestão que eu tenho certeza
certeza que muitos de vocês vão gostar é Clube da Luta. Esse livro aqui, ele tem 200 e poucas páginas, é um livro rápido e o autor consegue condensar todas as camadas dessa história em 200 e poucas páginas, de tal forma que a partir do momento que você começa a leitura, você não consegue largar, porque você quer saber como o livro vai terminar. E se vocês já assistiram a um filme, vocês vão querer saber se o livro tem um final parecido com o filme ou não. Então, escolher livros curtos não significa que seja um traço de preguiça em ler livros maiores. Na verdade, pode ser uma tática para vocês otimizarem o tempo de vocês e lerem obras que sejam mais rápidas e que sejam também bem desenvolvidas. Obviamente, assim como a primeira dica, tenho que reiterar que não é porque um livro é curto que ele vai ser bem desenvolvido. Às vezes, ele ser curto demais pode até atrapalhar alguns detalhes, mas aí é sempre um tiro no escuro. Pode ser que uma obra ela acabe funcionando muito bem para vocês e não funcione tão bem para mim e vice-versa. Então é sempre bom ter em mente essa terceira dica, inclusive, que é entender que nem todo livro vai funcionar para vocês. A gente cria muita expectativa quando a gente vê uma indicação literária ou uma indicação de filme, por exemplo. A gente pensa que porque uma pessoa gostou daquela obra, a gente pode gostar também. Mas é sempre bom, e aí eu me incluo nisso, é sempre bom a gente ter em mente que nem tudo vai funcionar com a gente, nem toda trama, nem todo desenvolvimento, nem todo personagem, nem toda escrita. Existem também momentos certos para ler uma obra. Eu, por exemplo, li a primeira vez Frankenstein e eu detestei. Li a segunda vez e eu me apaixonei pela obra. Entendem o que eu quero dizer? Quando a gente compreende essa questão de que os livros funcionam de formas diferentes para pessoas e que eles podem funcionar também diferentemente para a gente em determinadas épocas da nossa vida, a leitura, ela acaba se tornando algo bem mais prazeroso do que ela geralmente é. Tenha em mente isso, de que nem todo livro vai funcionar pra gente, tira um peso das nossas costas que vocês nem imaginam. Então, se você leu aquele famosinho lá do BookTok, ou então algum livro que é muito famoso e que por algum motivo as pessoas gostam muito, mas você não curtiu tanto assim, tá tudo bem. A vida é sobre isso. Então, ter em mente essas 3 primeiras dicas já ajuda bastante vocês a criarem o hábito de ler mais e de ler com mais frequência também. Agora, essas dicas não vão valer de nada se vocês não criarem um hábito de evitar distrações. Por exemplo, quando a gente vai assistir a um filme, a gente sempre escolhe um momento que está bem silencioso, a gente cria um ambiente legal para a gente se concentrar naquela história que está sendo exibida e a gente comprar tudo aquilo que a gente está assistindo. Quando a gente fala de literatura, é a mesma coisa. Criar um ambiente legal, escolher um local legal para ler, sem tanto barulho e longe das redes sociais, já é um passo significativo para que o hábito da leitura seja um momento agradável, seja um momento que a gente consiga se concentrar e absorver tudo aquilo ali que a gente está lendo. Então não adianta nada a gente pegar um livro se a cada 5 minutos a gente vai ficar olhando as redes sociais para ver o que as pessoas estão fazendo. Então, por experiência própria, eu digo para vocês, no momento que vocês forem ler, se vocês querem compartilhar o registro, né, que vocês começaram a leitura, tira uma foto, posta, larga o celular e foca. Só foca nessa leitura que eu tenho certeza que ela vai fluir muito mais fácil. Obviamente, se vocês já tiverem um certo vício no celular e nas redes sociais, pode ser um pouco complicado, mas aí essa dica vai estar ligada justamente com a nossa quinta dica, que é estimular metas, seja meta de tempo ou meta de páginas a serem lidas. E aqui eu compartilho a minha experiência com vocês. Lá em 2021 foi o ano que eu voltei a ler com mais frequência, porque antes, se eu lia um livro por ano, era muito. Então, em 2021, eu comecei a criar esse hábito de leitura e fui construindo isso aos poucos. Eu comecei estipulando um tempo de 15 minutos e eu achava que eu estava arrasando, que era muito tempo de leitura. E conforme os dias foram passando, eu fui sentindo a necessidade de aumentar esse tempo. Então, eu aumentei para 30 minutos, depois eu aumentei para 60 minutos e quando eu vi, definir um tempo de leitura já não fazia muito sentido para mim e foi aí que eu migrei
para a quantidade de páginas lidas. A partir de 2022 eu comecei a ler 100 páginas por dia e fazer isso me ajudou a fluir muito mais com a leitura. Então, por exemplo, Filhos do Éden, do Edward Poe, é um livro que tem aqui umas 400 e poucas páginas. Então, se eu for ler 100 páginas por dia, eu consigo ler esse livro aqui em uma semana mais ou menos, no prazo de segunda a sexta-feira. E assim eu acabo lendo mais livros ao longo do mês. Então, em um mês eu consigo ler muito mais livros do que eu estava habituada a ler lá, sei lá, em 2020, 2019, por exemplo. Então, eu fui construindo isso aos poucos. Vocês não precisam pegar um livro e falar, não, eu vou ler 100 páginas por dia. Não, comecem aos poucos, comecem dividindo um pouco o tempo de vocês para a leitura, seja com 15, 30, 60 minutos, ou então comecem com poucas páginas, 50 páginas por dia, por exemplo, já ajuda bastante com que a leitura ela flua de uma forma muito mais legal e vocês sintam que vocês estão absorvendo bem toda a história que está sendo contada ali pelo autor ou pela autora. Hoje em dia, confesso para vocês que eu já não tenho lido 100 páginas, é raro de acontecer, mas isso vem mais por conta da minha rotina e tá tudo bem. Eu ainda consigo ler os livros que eu me proponho a ler durante a semana e aí eu quero abrir um parêntese para vocês, tá? Quando eu digo para vocês que eu leio 100 páginas por dia e que eu consigo ler um livro por semana, é porque eu geralmente dedico os meus finais de semana para assistir filme. Então são dias que eu geralmente não leio, mas isso não significa que é uma regra para vocês. Funciona para mim, pode ser que funcione para vocês, ou então vocês podem, por exemplo, continuar a leitura durante o final de semana. Eu só gosto mesmo de dividir os meus dias entre dias da leitura e dias de assistir filme ou fazer outras coisas para que eu não fique só lendo, entendem? Então eu gosto de ter um pouco desse equilíbrio para que a minha rotina de leitura também não se torne tão cansativa assim. E aí depois que vocês escolherem o gênero literário, o tipo de livro, entenderem que pode ser que ele não seja tão bom assim quanto vocês imaginam, deixarem o celular de lado e estipularem uma meta de leitura, talvez seja interessante também vocês participarem de um clube de leitura. Eu acho muito legal, eu adoraria participar de mais clubes de leitura, mas por conta da minha rotina, eu só participo de um, que é justamente o meu clube de leitura que eu tenho com um amigo meu, que foi um projeto que a gente decidiu criar em conjunto, que é justamente para que a gente possa ler os mesmos livros e a gente possa debater sobre essa leitura que a gente fez durante o mês. E o clube de leitura, ele vai justamente ajudar vocês não só a diversificarem as leituras, como também vai fazer vocês exercerem muito mais o senso crítico de vocês ao terminarem uma obra e irem debater com uma pessoa que leu também aquele livro sobre os pontos de vista de vocês, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. O clube de leitura é uma ótima dica pra gente socializar e pra gente conhecer novas obras. Até porque eu falo por mim mesma. No início do ano, eu nunca imaginei que eu fosse ler Jurassic Park e que esse se tornaria um dos meus livros preferidos de 2025 e justamente por conta do clube de leitura que eu faço parte, foi uma ótima experiência literária e que eu tenho certeza que eu vou indicar esse livro muitas vezes em outros vídeos ou até mesmo em outras conversas entre amigos. E o principal, gente, o clube de leitura não precisa ser necessariamente presencial. Hoje em dia a gente já tem aí a facilidade de ter clubes de leitura onde vocês podem ter reuniões mensais online ou até mesmo um grupo do WhatsApp onde vocês podem ficar ali trocando informações e opiniões sobre a leitura de uma forma muito dinâmica e que encaixa na rotina de todo mundo. É uma forma bem interessante da gente criar esse hábito da leitura também se tornar algo prazeroso, divertido, que a gente lê querendo tanto saber o final, quanto também para expressar aquilo que a gente achou daquela obra, para a gente saber o que aquela pessoa ali que faz parte do clube também achou. É uma troca muito legal, eu recomendo muito, que eu digo com toda certeza, vale muito a pena. E aí, para finalizar esse vídeo, eu não posso deixar de falar para vocês sobre uma das dicas que eu considero muito importante, que é ler no seu tempo. É muito fácil a gente cair naquele limbo de que a gente precisa ler muito rápido ou que a gente precisa fazer a tal famosa leitura dinâmica. E o que eu posso dizer para vocês é não caiam nessa cilada. Se vocês leem rápido, show!
maravilhoso. Mas se vocês, assim como eu, costumam ler mais devagar, tá tudo bem, gente, não tem problema. Leitura não é competição. Eu gosto muito de frisar isso pra mim mesma, até porque, como eu crio conteúdo literário, é muito fácil chegar lá no final do ano e me sentir menos de leitora porque eu li menos livros do que outras pessoas. Mas eu entendo que as pessoas têm rotinas diferentes e hábitos diferentes e que a minha leitura está funcionando pro meu hábito. Então, ter isso em mente é muito importante para que a leitura não se torne um poço de obrigação. A leitura tem que ser prazerosa, divertida e um momento em que a gente se desliga um pouco do mundo ao nosso redor para mergulhar em uma nova história e não uma competição entre a gente e o tempo. Então, leiam no seu tempo, leiam no seu ritmo, leiam no tempo que der para vocês lerem. Se só der para vocês lerem à noite, assim como acontece comigo, leiam à noite, leiam no celular, leiam num tablet, leiam no Kindle, leiam nos livros, só leiam. Eu acho que a partir do momento que a gente decide começar a ler, a gente fica muito mais perto de dar o segundo passo, que é ler muito mais. Então tenham isso em mente caso vocês ainda não criaram o hábito da leitura ou caso vocês tenham o hábito, mas ainda sentem que poderiam melhorar um pouco mais, poderiam acrescentar mais tempo de leitura na vida de vocês e poderiam talvez conhecer outros gêneros literários e se aventurar aí por esse mundo da literatura. Eu espero que essas dicas possam ter ajudado vocês assim como me ajudaram e continuam me ajudando nesse meu caminho literário. Se vocês são novos aqui no canal, não se esqueçam de se inscrever e de curtir o vídeo, assim o YouTube entende que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Se vocês têm mais dicas de como criar o hábito da leitura ou de ler mais, deixa aqui nos comentários, eu vou adorar saber a opinião de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!